Então, pessoal, viram aí que nós falamos de tensão, um conteúdo que está iniciando, falamos da lei de Ohm. Vamos fazer uma revisão para já nós irmos para a nossa atividade. Vamos lá? Então, aí, a revisão da aula 14.2, né? Tensão elétrica. Então, olha só, a definição de tensão. Tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando a corrente elétrica. Então, geralmente, quando falar de tensão, sempre vai estar falando aí de corrente elétrica e também de resistência, né? Então, a tensão é a energia com que sai da carga, né, que você está ali utilizando e dividido pelo valor da carga. Isso, no caso, é a definição de tensão. Resistores, é bem importante você visualizar que resistor, quando ele é ômico, ele é linear, né? Então, você já tem aí que ele é linear e o outro não linear, né? Aí você tem aqui uma curva. Por quê? Não vai dar o mesmo resultado para tensões diferentes, vai dar resultados, quando eu coloco a corrente, não dá o mesmo valor para a resistência. Então, se eu dobrar a tensão, não vai ser proporcional, a corrente não vai ter um valor proporcional, não vai dobrar, né? Então, resistor ômico e resistor não ômico. Vou fazer uma questão de Enem, tá lá, qual dos itens abaixo, qual dos gráficos abaixo representa o resistor ômico? Você já sabe, o linear. Como eu posso relacionar tensão, resistência e corrente? É só eu dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Ou que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Ou que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Você pode fazer aí de três formas diferentes. Então, aí, um resistor linear. A regrinha, para ficar mais fácil, né? V é potencial, diferença de potencial dada em volts, I, corrente elétrica dada em amperes, e R, resistência elétrica dada em ohms. Então, se eu quero a tensão, eu faço o seguinte, tensão é resistência vezes a corrente. Se eu quero a resistência, é a tensão dividida pela corrente elétrica. E se eu quero a corrente elétrica aí, eu tenho a tensão dividido pela resistência. Então, aí, as três formas de relacionar essas grandezas aí, né? Bom, aqui uma representação de um circuito, né? Que o lado positivo é o maior e o lado negativo menor. Sentido convencional, tomar muito cuidado, sempre aparecem questões e ele às vezes te pergunta no final da questão qual o sentido real e o sentido convencional. Real positivo chegando no negativo, mas na realidade, só é você pensar, quem se move? Os elétrons. Então, sei que é do negativo para o positivo. O símbolo que representa a resistência, dessa forma, ou o outro que eu falei, né? Você pode ter também um resistor dessa forma, representado, pode ser os dois. O uso da lei de Ohm é muito amplo, sendo usado para definições e especificações de equipamentos, bitolas de cabos, seleção de equipamentos de segurança e proteção de circuitos, definição de resistências para equipamentos e circuitos elétricos e eletrônicos, seleção de tensão de trabalho para certos equipamentos, no caso, né, circuitos e outras infinidades de utilização. Então, pessoal, olha só, agora vocês vão lá, vão responder as atividades e depois nós vamos voltar, né, fazendo aí as correções. É uma aula bem tranquila, vocês vão ver que aplicando direitinho os conceitos aí, as definições, vocês vão conseguir resolver. Já já a gente volta. E aí, fizeram as atividades? Tudo certinho? Não? Mais ou menos? Então a gente vai fazer agora. Se quem conseguiu vai saber se foi pelo caminho certo, quem não conseguiu vai saber onde parou e como terminar aí. Primeira questão, se ligarmos uma lâmpada incandescente comum, que
que tem resistência de 240 ohms em uma tensão de 6 volts, qual será o valor da corrente elétrica que passará pelo filamento dessa lâmpada? Então, olha só, uma resistência bem grande e uma tensão não tão grande, né? 60 volts. Aí a metade da que nós utilizamos, né? Praticamente a metade. Como eu vou fazer? Eu quero, olha só o que ele pede, né? Qual o valor da corrente? Se eu quero saber o valor da corrente, olha aqui quem eu vou achar e quem eu vou dividir, V por R. Então, eu já tenho aí, ó, R é igual a V dividido para I, mas quando eu arrumo, o que vai acontecer? Olha só, fica 60 dividido por 240, que eu já poderia ter eliminado, né, esses dois passos, esse e esse, e já substituir dessa forma. I é igual a V dividido por R. Eu posso simplesmente aqui, ó, sair com esse aqui, eu já vejo aí 1/4, né? 6 até 24, 24 é 4 vezes maior, então 1/4. E 1/4, se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, aí você chega no resultado de 0,25 amperes. Uma questão bem tranquila, bem direta. Até, na realidade, você teria só esses dois passos aqui, né? Se você fizesse direto. Bom, acredito que aí não tem muita dúvida. Uma questão relativamente bem tranquila, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Um resistor ôhmico, ele já está dizendo que é ôhmico. Então, significa o quê? Que toda vez que eu fizer essa proporção entre tensão e corrente vai dar certo e a resistência vai ser constante. Sujeito a uma tensão de 24 volts, é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 0,5. Calcule o valor da resistência elétrica desse condutor. Então, o que acontece? Antes eu pedi para você calcular a corrente. Agora eu estou pedindo para calcular a resistência. Então, olha para cá. R é quem? V dividido por I. Então, se eu quero isso, R é V dividido por I. Então, a tensão 24 volts e a corrente 0,5 amperes. Se eu pegar, olha aí a regrinha que eu falei para vocês. Então, pessoal, olha só. Eu já olhei para aquele resultado, eu já vi ali o quê? Eu vi 24 dividido por meio. O que é 24 dividido por meio? É a mesma coisa que dobrar o meu resultado. Toda vez que eu divido por meio, o resultado é o dobro. Toda vez que eu multiplico por meio, o resultado é a metade. Então, se eu tenho 24, já sei o resultado direto, né, gente? Então, vamos lá? Então, olha só, nem precisava perder tempo. Eu já sei aí, ó, que isso é dobrar, porque 24 dividido por meio é a mesma coisa que 24 dividido por 1 sobre 2. Isso significa que dá 48 ohms. Então, para você ver que às vezes o macete é o quê? É a repetição de exercício. Você percebe que dividir por meio, o resultado final é o dobro. Então, eu já pularia desse passo direto para esse. Só que não é fazer de qualquer jeito, não. É você aprender isso, tá? E aprende fazendo exercício e comprovando. Aí isso ali vai ficar fixo na sua cabeça e você não vai perder tempo, tá? Então, é assim que acontece. Porque, em muitos casos, gente, o que acontece? A pessoa fala, nossa, professor, o senhor é muito inteligente, o senhor faz contas rápidas. Não é que eu faço conta rápida, é porque eu já fiz muito. Eu já repeti. A inteligência é o quê? É você fazer, às vezes, a repetição, quando você tem dificuldade, que eu tenho muita dificuldade, eu tenho que estudar muito, eu tenho que correr atrás. Não é porque uma pessoa é profissional no violão que ele não treina, que ele não ensaia. Você tem que fazer. Então, inteligência, às vezes, não vem naturalmente muito fácil. Para alguns é mais difícil, principalmente para mim. Só que eu percebo padrões. O que é padrão? Repete sempre da mesma forma. Toda vez que eu divido por meio, dá o resultado ao dobro. Então, na hora que eu vejo uma conta daquela, vou perder meu tempo não, já sei que isso aqui é o dobro. Se eu multiplicar por meio, já sei que é a metade. Beleza? Porque 0,5 é igual a 1 sobre 2. Vamos lá, continuando?
Olha só que para você entender aqui, ó, 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido para 10, certo? 5 dividido para 10, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo, dá 1 sobre 2. Então, o que é que acontece? Eu estou, na realidade, quando eu tenho 0,5, multiplicando, o 2 está lá embaixo, e quando é dividindo, ele passa multiplicando. Por isso que aparece aqui, ó, para que você... Ah, de onde apareceu esse valor? O professor colocou direto, não sei de onde veio. Veio disso daí, ó. Então, meio é igual a 1 sobre 2. Pode ser aí, independente de 50 dividido para 100, 2 dividido para 4, todos eles é meio. Bom, então até aí, beleza? Observaram, aprenderam os macetezinhos, né? Tanto de organizar, quando eu tenho um valor é igual a 2 multiplicado por outros dois valores, aí eu posso fazer o triângulo, ou a questão do meio, né? Então vamos continuar lá. Bom, na letra B, olha só, nós achamos o que aqui? Achamos a resistência, 48 ohms, pressão. Achei a resistência? Não muda. Resistência permanece o valor. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorrerá esse condutor no caso de seus terminais serem conectados a uma fonte de tensão de 100 volts? Olha o que ele está falando. Por acaso, olha só, qual a intensidade da corrente elétrica que percorrerá esse condutor no caso de seus terminais serem conectados a uma fonte de tensão de 100 volts? Aí você fala, poxa, professor, ele está perguntando a corrente elétrica, mas ele não me deu a resistência. Lógico que ele deu a resistência, está aqui, ó. Olha o valor da resistência, nós já achamos. E falamos que é constante, né? Porque ele é o quê? Um resistor ohmico. Bom, substituindo, corrente elétrica, olha aqui, ó, V dividido por R. Eu sei que é 100 dividido por 48. Por quê? Porque eu achei na questão anterior o resultado de um resistor ohmico. Então, aquele meu resultado do resistor é 48 e eu vou utilizar para qualquer tensão que eu quiser agora. Mudei a tensão. Olha só, minha tensão a partir de agora vai ser igual a 2,1 amperes. Aí você pensa, olha aqui, ó, o que eu fiz anteriormente? A minha corrente era 0,5 para uma tensão de 24. Só que eu saí de 24 para 100. Só que a minha resistência permaneceu 48. Eu poderia ir para 200? Poderia colocar vários valores diferentes. Mas se ele quer 100, beleza. Quando é 100, a corrente é 2,1. E assim sucessivamente. Você vai colocando aí números diferentes. Pode colocar 200 volts, 220, 360, 480 volts. E você vai achar o valor da corrente elétrica que vai passar por esse resistor. Bom, aí é questão de Enem, né? Então, acho que aqui está tudo bem, tudo tranquilo. Lembrando, resistor ohmico permanece e utiliza o valor que você achou na letra A. Questão de Enem. Olha só, tinha que ser de Minas Gerais, só eu acho que o professor Décio fez isso aqui. Medidas da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada. Olha só, corrente elétrica em amperes e volts, resistor 1. Corrente elétrica em amperes, aqui ó, tensão em volts, resistor 2, certo? No primeiro, ó, quando um é 0,5, 2,18, 10, 4,36, 2, 8,72 e 4, 17,44. Mas observem aí os valores, ó. Observe os valores aqui, ó, meio, 3,18, 1, eu já tenho aqui 4,36, 2, 6,72 e 4, 11,44. Então, observe esses valores aí, certo? Então, olha só, foram realizadas em 2 resistores de metais diferentes, encontrando-se os resultados relacionados abaixo. Durante as medidas, a temperatura dos resistores foi mantida constante, porque quando muda a temperatura, já falei que muda a resistência. Nessa condição foram feitas as afirmativas. Primeiro, somente o resistor 1
obedece à lei de Ohms? É um resistor ômico? 2. Somente o resistor 2 obedece à lei de Ohms? Só o resistor 2 é ômico? 3. Um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36 ohms. Para eu saber isso aqui, eu tenho que relacionar resistência, tensão e corrente elétrica. Mas está aqui os valores. Então, vamos lá. Opa! Pronto. Aqui ele fala que é a letra D, mas vamos estar dizendo que a primeira é verdadeira e a terceira também. A 2 está errada. Vamos ver. Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohms? Se você pensar quando dividir 2,18 por 1, 4,36 por 1, ou 2,18 por meio, 4,36 por 1, 8,72 por 2 e 17,44 por 4, todos eles dá 4,36 ohms. Todos que eu dividir a tensão pela corrente dá o mesmo valor, 4,36. Beleza, ele é ômico. O 2, o que acontece? Olha só, 3,18 por meio, 6,36. 4,36 por 1 dá 4,36. Portanto, já não é ômico aí, ó. Estão vendo que todos estão dando resultado diferente? Então, ele não é ômico. Um dos resistores tem resistência elétrica no valor de 4,36 ohms. Como que eu vou saber isso? Só é você olhar aqui, ó. Só é você fazer a relação entre tensão e corrente elétrica. Ah, como assim, professor? Só é você olhar aqui, ó, 4,36 ohms. Todos do resistor 1 dá esse valor. Então, correta? Então, a opção correta, 1 e 3. Então, aí é uma questão que você tem que observar, você tem que relacionar. Viram que na 2 eu só precisava ter feito 3,18 por meio e 4,36 por 1, porque 4,36 dividido por 1 é 4,36. Só que 3,18 dividido por meio dá o dobro, né? 6,36. Só que eu não precisava ter feito esse resto. Porque se deu um resultado diferente, ele já não é ômico. E a terceira só é olhar para o número 1, né? Aí já dá a opção correta para você aí. Então, olha só, gente. Se eu não tivesse o valor 4,36, só era você fazer. Lembra que resistência é o quê? Resistência é a tensão dividido pela corrente. Fez lá, achou um resultado? Pronto, ou o resistor 1 vai ser 4,36 ou outro. Como o primeiro que eu fiz foi o resistor 1 e já deu resultado, a 3 já é correta. Ah, mas o 2 não é. Não interessa. O que ele está perguntando quais são as afirmativas. Ele perguntou se algum deles a resistência era 4,36. E perfeito. Olha com carinho, anota os dados, faz passo a passo, não tenta resolver tudo de uma vez só. Vai anotando, vai fazendo devagarzinho que vocês vão achar o resultado tranquilamente. E principalmente, só de observar um gráfico você já sabe se ele é ômico ou não, tá? Isso ajuda muito nas questões de Enem. Enem, ele traz muita questão teórica, que você só de raciocínio lógico você acerta. Algumas tem que ter conta, né? Tudo bem, não vai ser 100% só teórico, tá bom? Então, nós nos encontramos aí na próxima aula. Tchau!